Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha conduzir essa nova empreitada, esse novo começo. E há quanto tempo o Senhor vem me pedindo e eu acredito, sim, que é do Senhor, que o Senhor vem estar conduzindo, usando a minha boca. Eu sei que é o primeiro vídeo e muitas vezes não vai sair da forma que eu imaginei, da forma que eu idealizei, mas que seja conforme a tua vontade, Pai. Que a palavra que o Senhor trouxe para mim hoje, que venha falar direto ao coração das mulheres que estão precisando ouvir. E o Senhor vai colocar nesse canal, nesse vídeo, pessoas certas para ouvir, que vai falar no coração delas, que venham estar tocando de fato a vida delas, assim como o Senhor tocou a minha, Pai. E tudo o que eu quero, Senhor, é que a honra e a glória do Senhor venha a ser exaltado, que o Senhor venha a ser honrado através da minha vida. Os dias não estão fáceis, não está tudo perfeito, não está tudo maravilhoso, nem a imagem, nem o áudio, nem o cenário, ainda não está. Mas o Senhor colocou uma alegria tão grande no meu coração de estar fazendo isso, uma emoção de estar fazendo isso, e há uma razão de estar fazendo isso. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu sei que o Senhor está me forjando. Eu sei que o Senhor está me usando e há de me usar cada vez mais, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Amém. Você vai ver um trechinho de um vídeo de quando eu comecei o canal aqui no YouTube. Era para um foco, para um objetivo, e toda a caminhada, toda a jornada foi feita para que hoje eu estivesse aqui falando sobre assuntos que Deus está colocando no meu coração durante há um tempo já. E eu sei que tudo que eu estou falando aqui vai ser bênção na sua vida, porque está sendo bênção na minha. Pode às vezes não parecer, quando você está passando pela fornalha. Pode parecer que não está dando certo, pode parecer que está tudo errado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando Ele nos escolhe, Ele quer nos deixar pronto para atravessar o mar afora, pisando sobre as águas, andando sobre as águas, para que a gente venha ter um grande testemunho para entregar, para que com isso venha estar ajudando pessoas, encaminhando pessoas, levando pessoas ao verdadeiro evangelho. E eu venho falar algo aqui para você que é muito forte. Eu tentei fugir disso. Eu tentei fugir disso e vou ser bem sincera. Eu tentei fugir disso porque a minha maior preocupação era pagar as minhas contas. A minha maior preocupação era como que eu vou fazer. Isso aqui não vai dar dinheiro. Só falar da palavra, fazer um vídeo falar da palavra não vai dar dinheiro. Eu preciso fazer outras coisas. Tenho necessidades, tenho boletos para pagar. E o meu tempo estava indo embora. O tempo de Deus, que Ele estava preparando, me chamando, estava indo embora. E hoje eu venho aqui para falar sobre o tempo. E agora há pouco eu estava assim, já vem há dias que eu estou assim pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Há dias que eu estou nessa. E sempre com a preocupação do financeiro, né? Porque eu preciso trabalhar. Deus mandou fechar a porta da arca. Meu coração se fechou para a questão das bonecas. Isso não significa que eu não dou valor a tudo que eu vivi, porque foi algo grandioso. Você que está aqui nesse canal, eu sei que a grande maioria que já me acompanhava, que já era inscrito desse canal, era por conta das bonecas. Foi um vídeo de uma boneca tão mal feito que me fez chegar até onde eu cheguei com relação a ser uma professora online que ensinava bonecas de pano. E tudo foi se passando na minha vida e eu me vi correndo atrás do vento. E quando você corre atrás do vento, parece que você nunca consegue alcançar ele. Você se cansa.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui me cansando e mudava estratégias, achando que isso ia resolver. Mudava de casa, mudava de cidade, mudava de aparência, cursos e mais cursos, e eu não chegava aonde eu queria chegar, aonde eu almejava chegar. Mas muitas das vezes o que a gente precisa não é ver aquilo que eu quero, somente aquilo que eu quero, é saber aquilo que Deus quer de nós. E às vezes a gente está tentando, está pelejando, fazendo coisas que não é aquilo que Deus nos pediu. Eu não sei como Deus vai fazer a partir de agora. Eu só posso dizer, eu estou aqui para fazer aquilo que Ele me pediu para fazer e que Ele vem me pedindo há muito tempo. Eu não posso deixar de me lembrar de quando eu era criança, de que eu ficava de frente a uma televisão desligada para ver a minha imagem e eu apresentava algo e eu falava algo. Muitas vezes eu segurava o microfone na mão, muitas vezes era dançando, gesticulando, fazendo como se eu fosse uma repórter, e assim era a minha infância na frente daquela TV. Eu passei por um final de semana agora por uma imersão que sobre a inteligência emocional, sobre as nossas dores emocionais, né? Uma jornada. E essa jornada me levou a, de novo, trazer uma imagem, mas não da Elisângela criança de frente à TV. Me fez lembrar daquela Elisângela, mas me mostrou uma Elisângela fazendo algo muito grande. E hoje, talvez seja só a sementinha que eu estou plantando para algo novo. E, e vendo o vídeo, quando começou esse canal, aquela mulher toda insegura, mas decidida a fazer algo que tinha plantado no meu coração, e eu fiz. E foi uma jornada, e foi uma caminhada que me trouxe até aqui. Hoje, não mais com aquela pele linda, hoje, já com muitos anos que se passaram, com muitas lágrimas que foram derramadas, com muito choro, com muita alegria, com tantas emoções vividas, hoje eu venho falar de algo um pouco diferente. Hoje eu venho falar diretamente para você, mulher, porque muitas me acompanharam, muitas eu acompanhei no WhatsApp, no Messenger, ali no Facebook, no Instagram, no direct, e com quantas delas eu conversava, com quantas delas eu estava ali fazendo as lives, fazendo as mentorias, fazendo os workshops online, workshop em presencial, e eu sentia dessas mulheres as dores que elas estavam carregando. E eu não era diferente, eu também carregava dores, mas dentro do meu coração gritava algo que era como fazer para ajudar essa pessoa a sair dessa dor, porque eu sei a dor que ela está vivendo, eu sei a dor que ela está sentindo, e eu preciso fazer alguma coisa. E eu achava que era somente pelo caminho do artesanato. Quantos relatos eu ouvi de pessoas falando: nossa, eu assisti sua live, eu vi seu vídeo e mexeu comigo, me ajudou, eu estou fazendo bonecas e agora eu estou sentindo, estou melhor. Porque também me fez muito bem há mais de 26 anos lá atrás. Me fez muito bem quando eu voltei para o caminho do artesanato e usei o artesanato como um hobby para que me ajudasse no momento da depressão, e me ajudou, me encaminhou para uma profissão, e eu fui a profissional do artesanato há mais de 26 anos trabalhando com artesanato. E volto a dizer para você, não joguei fora tudo aquilo que eu vivi. Não foi jogado fora. Aquilo lá foi a escalada. Aquilo lá foi o começo do início da jornada, da montanha que a gente tem para chegar. E uma hora a gente vai chegar no topo. E eu não sei qual é esse topo que Deus quer para mim. Eu não sei até onde Ele quer levar. Eu não sei quanto eu ainda vou rodar em volta dessa montanha para conseguir chegar no topo. Eu não sei quantos anos vai se passar, mas eu sei que Deus tem um propósito grande nisso. E eu não poderia ter passado quase 12 anos nas redes sociais, juntando um grupo de mulheres, para de repente falar acabou e abandonar cada uma delas. Talvez hoje já não seja mais sobre a boneca, sobre a pintura, sobre o artesanato, não seja mais esse o assunto, mas seja algo que eu domino.
que eu domino, que é sobre vida, que é sobre família, que é sobre emoção, que é sobre a mente, que é sobre o coração, que é sobre depressão. Eu sei falar sobre isso e posso estar aqui hoje segurando na tua mão para que a gente caminhe para não só eu, mas você, e não só por você, mas também por mim, que quanto mais eu aprendo e mais eu falo, mais eu cresço, mais eu amadureço, mais eu me resolvo e ajudo você também a se resolver. Então, esse canal agora, Casa de Noé para elas, Casa de Noé para mulheres, está aqui agora, iniciando uma nova jornada para falar sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas emoções, falar sobre o nosso temperamento, falar sobre como que vamos fazer para sobreviver nos dias maus, que a cada dia chega um dia, cada dia é um dia mau que a gente tem para vencer, cada dia é um leão que nós temos que matar. Mas Davi matou leão, Davi matou o urso, mas vai chegar o momento que vamos estar de frente ao gigante e teremos que ter a fé, a coragem, a força para derrubar esse gigante. E talvez ele já chegou na sua vida, ou talvez ainda vai chegar, ou talvez você já matou vários gigantes e a gente continua nessa jornada, nessa caminhada. Então esse canal, ele vai ser destinado a isso. E eu estava pensando em preparar melhor tudo isso, em estar melhor, ter pintado meu cabelo, ter feito uma escova, uma chapinha, arrumado melhor minhas unhas. Eu pensei em várias coisas para trazer algo para você lindo e maravilhoso. Mas muito mais do que tudo isso é aquilo que eu tenho para dizer para você. É aquilo que Deus, através do Espírito Santo, vai trazer para minha boca, para minha mente, para o meu coração e declarar e trazer aqui para você. E hoje eu venho falar aqui sobre o tempo. E eu estava assistindo um vídeo agora há pouco e esse vídeo falou fortemente comigo. Fortemente. E falou sobre um versículo, sobre Salmos, falou sobre Davi. E eu queria falar para você o seguinte: a vida é curta demais para ser vivida sem prioridades. A vida é curta demais para ser vivida sem prioridades. Então, o que eu quero dizer é algo assim, ó. Jesus, quando teve o seu momento aqui na Terra, quando ele foi o peregrino aqui na Terra e fez a obra tão grande que ele fez, Jesus não, ele tinha uma profissão e Jesus tinha a obra, o reino, o propósito. E em nada faltou para ele. Nada faltou para ele. Jesus, quando nasceu, não tinha um melhor bercinho, ele não tinha um hospital, ele não tinha um enxoval, ele não tinha nada disso. Jesus, quando fez a obra dele durante os 3 anos, era com a roupa surrada, com a sandália surrada, e muitas vezes não sabia nem onde colocar a cabeça para descansar. Muitas vezes ele estava fazendo a obra e não tinha o que comer. E era 5 pães e 2 peixinhos. É onde fez o milagre da multiplicação. Muitas vezes passou por festas e um casamento. E esse casamento, o vinho acabou, o suco de uva acabou. E Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Hoje eu estou aqui nem sei com o que multiplicar, mas Deus vai fazer multiplicar. E eu só quero entregar aquilo que Deus tem para minha vida, através da minha vida, para entregar para a sua vida. Deus veio falar comigo que contar os dias não significa viver preocupado com o tempo. E a pergunta não é quantos anos nós temos, é o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. O tempo passa mais rápido do que imaginamos. Muitas coisas, muitas consequências daquilo que nós escolhemos, a gente só vê o resultado depois. Mas o que devemos colocar agora diante de Deus é: e as nossas prioridades? Nossos filhos, nossa família, nossa casa, nós mesmos, a vida com Deus. O que é prioridade? E muitas das vezes eu fiquei focada que a prioridade era o meu trabalho. Era trabalhar, entregar aquilo que eu tinha me comprometido. Tudo bem, isso está certo, porque a gente tem que honrar a nossa palavra. Isso também é ser Jesus aqui na Terra, porque ele era um homem de palavra. Mas colocar isso diante de tudo
Muitas vezes eu estava fazendo isso. Muitas vezes eu não vi etapas da vida dos meus filhos, mesmo estando com eles dentro de casa, mesmo trabalhando com eles dentro de casa. E isso não era legal. O que nós consideramos prioridade hoje moldará a realidade que nós vamos viver depois. Existem coisas que nós percebemos, nós só percebemos quando não há mais oportunidade de voltar atrás, quando não há mais tempo de corrigir. Principalmente quando você está aí focada, rodando o celular, olhando o que o outro está fazendo, enquanto você não está fazendo nada, enquanto você está cheia de ideias e não está fazendo nada. Assim eu estava vivendo. Assim eu estava vivendo. Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e Deus me incomodando. Faça isso, faça isso. E eu sem fazer. Então, é sobre isso. É sobre Deus te colocar algo no teu coração e você cumprir, você fazer. Independente se você está começando com uma câmera que não é perfeita. Independente se o cenário não está tão bom quanto você queria. Independente se o seu estético não está da maneira ainda que você queria, mas faça valer a pena. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Porque não é sobre você, é sobre o outro. Então, aqui, esse canal, esse momento, é para dizer para você que a partir de agora, eu vou estar aqui entregando uma mensagem sempre para você. Sempre. Porque muitas vezes, nossas palavras, o que sai da nossa boca diz uma coisa, mas nossas atitudes diz outra. Como que as pessoas que estão em sua volta, que você ama, estão te lendo? De que jeito que estão lendo você? Aquela que fala, que faz, mas não faz? Aquela que promete, mas não cumpre? E às vezes você está aí dentro da sua casa, lotada de coisas para fazer, de dentro de casa, do seu trabalho, dos seus estudos, e o que é prioridade está ficando para trás, e o tempo não volta mais. O tempo não volta mais. Ele passa e acabou. Muitas vezes não é que estamos sem amor para dar, estamos sem presença. Existem momentos na nossa família que passa só uma vez, não vai voltar mais. A criação dos seus filhos, o desenvolvimento dos seus netos vai passar e isso não volta mais. Ah, Elisângela, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar as minhas contas. Sim, gente, eu vivo gritando por conta disso. Eu também vivo essa sede de ter necessidade de certas coisas e passar, e vai passar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso deixar de lembrar de quando eu era criança. Eu não tinha tudo. Eu não tinha tudo. Eu não tinha as Barbies que eu queria, eu não tinha as roupas que eu queria, eu não tinha os passeios, as viagens, o alimento que eu queria, que muitas vezes eu ficava com briga, porque eu não tinha, muitas das vezes. Mas existem momentos que eu não posso esquecer. Um fundinho de quintal, aonde tinha um pé de abacate, tinha uma terrinha, tinha plantação, e lá, muitas das vezes, no período da tarde, quando minha mãe já cansada, até com febre às vezes, porque ela sempre teve um problema de saúde, e, e ela sentadinha na muretinha ou sentada numa pilha de tijolos, mas ali, agachadinha, tentando me ensinar a fazer comidinha, fazendo um foguinho, ensinando para o meu irmão a fazer um caminhozinho com os carrinhos dele, a fazer morrinho para o caminhão passar no morro, sabe? Construir uma casinha com aquilo que tinha, com um paninho velho, com uma cobertinha de bebê, quando a gente era bebê, e ali montava uma casinha debaixo de uma árvore, pegar as folhas do abacateiro e colocar fazer na panelinha numa latinha e fazer o fogo, aquilo lá ferver, fazer de conta que estava dando comidinha na boca das bonecas. E aquele tempo, isso não volta atrás. Isso não volta atrás. E às vezes a gente está fixado naquilo que deu errado. Oh, Senhor, Espírito Santo de Deus. A gente fixa os nossos olhos no que deu errado. E a gente tem que fixar os nossos olhos naquilo que foi bonito, naquilo que foi importante na nossa vida. Não dá para esquecer. Quantas vezes a minha mãe parada numa máquina de costura daquelas antigas que ficava com o pezinho assim e aquilo rolava,
a corrente, às vezes soltava, ela ia lá e engaixava de novo, mas com os trapinhos dela, com os pedacinhos, com os retalhos, ela fazia as roupinhas das minhas bonecas. Com um pedaço da calça do meu pai, ela fazia uma roupa para mim, tanto ela quanto minha avó, quando vinha passar as férias em casa. E às vezes eu fiquei fixada que eu queria ter a roupa que a menina tinha, que eu queria ter a blusa bonita que a menina tinha, que era de marca, que tinha ursinhos carinhosos, que tinha moranguinho. Eu não tive isso, mas ela me deu o melhor que ela pôde dar. E talvez você tá aí hoje querendo dar o melhor para os seus filhos, querendo dar roupa de marca porque é boa, querendo dar um bom calçado, querendo. Gente, às vezes a gente foca em coisas que é bom, sim. Deve ser uma delícia. Tem coisas que eu ainda não vivi. Mas é tão bom a gente dar valor e ser grata àquilo que a gente teve. Eu quase não via o meu pai na infância, porque o meu pai trabalhava acho que 14, 16 horas por dia. Quando ele chegava cansado, era banho, jantar, ir para a cama. Às vezes ele falava: "Ô, nega preta, vem deitar um pouco com o pai." Eu deitava com ele, eu achava que eu ia conversar, que eu ia contar do meu dia, como foi na escola, e meu pai já roncava e eu com muita dificuldade para não acordar ele, eu tentava tirar o braço pesado dele de cima de mim para mim poder sair, para poder ir para minha cama, para assistir televisão, enquanto meu pai cansado ia dormir. Mas ele deu o melhor que ele pôde. O melhor que ele pôde. Sabe por quê? Ele foi o homem que saiu, que ia trabalhar, colocava o sustento dentro de casa, mesmo com muita dificuldade, e a minha mãe estava presente, cuidando de mim e do meu irmão, dando o melhor que ela pôde. O melhor que ela pôde. E nós hoje temos que pensar nisso. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor? É sair todos os dias e trabalhar? É sair todos os dias e deixar seus filhos em casa? Eu estava em crise. Eu estava em crise. Porque eu estava pensando nisso. Porque eu estava preocupada com isso. Eu vivi tantos anos trabalhando dentro de casa, junto com os meus filhos, tentando fazer um pouquinho com qualidade, mas sobrecarregada. Sobrecarregada. Então, muitas das vezes, o diálogo que eles ouviam dentro de casa é como vamos fazer, qual estratégia vamos ter, de que jeito que vamos fazer para poder alcançar mais público, de que jeito que vamos fazer para vender mais curso, vender mais material, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque precisamos trabalhar. Não estou dizendo para tudo, não trabalhe, vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos e não faz mais nada. Não, não estou dizendo isso, porque eu também tenho que continuar meu trabalho, eu também tenho que fazer alguma coisa. Eu estou dizendo sobre colocar as prioridades. Deus em primeiro lugar, a sua família em primeiro lugar. Olhe para você. Olhe para você, porque se você não estiver bem, você, mulher, é o esteio da sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E às vezes está correndo contra o vento. E o tempo está passando e tem coisa que não volta mais. Então, eu fiquei nessa saga de o que eu vou fazer agora. Eu continuo trabalhando e vou continuar aqui com você, porque para mim tinha acabado isso aqui. Mas Deus tem um propósito nisso. Eu não sei aonde vai alcançar, a quem vai alcançar, mas para alguma coisa vai servir. Eu ouvi esse final de semana uma coisa. Deus escolheu os discípulos dele. Pedro foi o que mais levantou multidão. Mas, às vezes eu estou aqui e não vou levantar uma multidão, não vou carregar, nem sei, milhares de pessoas, não sei quantos views vai ter um vídeo desse, até onde vai chegar, eu não sei. Mas eu posso ser um André na vida, que André apresentou Jesus a Pedro. Então pode ser que hoje eu esteja aqui apresentando Jesus, apresentando algo para você, e você vai ser o Pedro lá do outro lado. Não sei se eu sou Pedro, se sou André. Eu só sei que ide e pregai o evangelho. Ide e falai da palavra. Ide e falai de vida.
e de falar de experiências e de falar daquilo que é verdadeiro. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu espero que você continue acompanhando esse canal. Eu espero que você continue acompanhando os vídeos que vai ser apresentado aqui. Eu não quero estar aqui sendo desconexa, falando coisa com coisa. Eu quero falar aquilo que é de verdade, aquilo que fala na minha alma. E trazer para você, porque hoje nós precisamos falar. E tudo que eu mais quero, o que eu mais gosto é de falar, falar, falar. Só que eu não quero falar das minhas dores, eu quero falar da onde Deus está agindo na minha vida, porque através das experiências que eu vivo e que eu já vivi, eu posso chegar até aqui e falar para você: siga o teu caminho, faça aquilo que está no teu coração, seja intensa em Deus, na palavra, na conexão que você tem com Ele. E é sobre isso. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não esquece disso. Não esquece disso. Porque às vezes a gente pensa no que vamos ter, do que como vamos prover, sem se preocupar e colocar a prioridade de que é quem somos em Deus. Como estamos servindo, de que jeito que nós estamos confiando para que ele venha chegar até nós e venha prover tudo aquilo que é necessário sobre as nossas vidas. Então é sobre isso. Continua acompanhando esse canal, compartilha, envia para alguém, que isso que é importante. O YouTube não vai entregar sozinho para mim, mas você que está aí do outro lado, que sabe que esse assunto, que tudo isso que foi falado, se tocou no teu coração, pode tocar no coração daquela pessoa que Deus vai colocar no seu pensamento agora. Ela precisa ouvir isso. Essa pessoa precisa ouvir esse vídeo. E é sobre isso. É a maneira que vamos estender a corrente. É quando a gente compartilha, quando a gente comenta, deixa o seu comentário aqui abaixo. E quando você curte, isso é importante. E se você chegou aqui agora e ainda não é inscrita no canal, fica aqui comigo, que eu tenho muito mais para entregar para você daquilo que Deus está colocando no meu coração. E vai te encaminhar e vai ser resposta de Deus. Que eu seja a boca de Deus na sua vida.